Já essa tarde maravilhosa ao meu querido convidado, parceiro do programa, nosso patrocinador Daniel Oliveira. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bom Demais e ao nosso programa Cidadania. Você é uma das pessoas que você já sabe, tem um grande carinho por você. Boa tarde. Boa tarde, doutora Beth. Boa tarde, Luan Júnior. Boa tarde ao melhor sonoplasta do Brasil. Boa tarde a todos os nossos internautas que nos acompanham no nosso trabalho aí do Hipnólogo do Sertão. Perceberam que eu vim mais bonito hoje, né? Hoje eu estive vendo aqui as abordagens. Né? Eu vim aqui as abordagens aqui, eu vi o Coronel Raulino vir aqui brilhantemente, impecável, fardado, né? Vi aqui alguns advogados, né? Os coaches também. E por que não a gente vir desta forma, né? Dessa forma que a gente trabalha no consultório dessa forma. Tá? Então, forte abraço a todos que estão aí pelas redes sociais, que nos acompanham no nosso trabalho, pelo YouTube também. Satisfação estar mais uma vez no programa Cidadania em Ação da Rádio Web Bom Demais. Essa grande entrevistadora, posso dizer assim, essa grande jornalista, essa grande apresentadora, a doutora Beth Viana. E hoje nós vamos falar de um tema em comum. Hoje vamos falar sobre os aspectos da hipnose à manutenção do peso, à questão da obesidade, tá bom? Hipnose e obesidade, o que é verdade, o que não é, o que pode ajudar, o que não pode. Bom, eu já vim justamente a caráter para de uma vez por todas desmistificar isto, de que hipnose é aquilo que a gente vê nos palcos. Aquilo que a gente vê nos palcos, pessoas fazendo induções rápidas, pessoas fazendo brincadeiras, ali só tem a função de fazer entretenimento, de fazer brincadeiras. Para a clínica, aquelas demonstrações não representam nada. Até porque é esquisito fazer esse tipo de clínica ao vivo, né? Porque isso aí é uma coisa muito pessoal das pessoas. Sim, né? sim. E quando nós falamos, doutora Beth, em hipnoterapia, nós estamos falando de terapia com hipnose. No caso, eu abordo uma visão psicanalítica, eu uso ferramentas da PNL, eu uso ferramentas da psicanálise, eu uso ferramentas até da psicologia, tá? Eu uso ferramentas do coach, eu uso um pouquinho de todas essas ferramentas e aplico a hipnose. Tá? Daí o nome hipnoterapia, terapia com hipnose. Então, quando eu aplico a hipnose, a ferramenta hipnose, a uma terapia que já existe, como psicologia, odontologia, psicanálise, psicologia, então eu tenho um resultado melhor, mais rápido. Tá? Só lembrando que no consultório a gente trabalha dentro de uma visão, eu particularmente procuro uma visão freudiana, uma questão psicanalítica, na hora de fazer a anamnese, na hora de captar o problema do meu sujeito, de traçar uma diretriz, traçar um norte para o atendimento, e dentro daquilo que eu traçar na consulta, na anamnese, é com você. Você vai advogar uma causa, você vai ouvir o teu cliente, né? Como advogada, você vai ouvir o seu cliente, traçar todas as teses para poder fazer a defesa, né? Trazendo isso para a terapia é assim, eu vou ouvir o meu sujeito, o meu cliente, o meu paciente, podemos dizer assim, e dentro dessa anamnese que a gente faz, dessa consulta prévia, é que a gente traça um mapa para o tratamento. Quando nós falamos, então por isso que para distinguir a hipnoterapia da hipnose clássica, é que eu vim a caráter hoje, tá? Para as pessoas realmente criar esta ideia de dar a cabeça de que lá no consultório você vai comer limão achando que é maçã, ou você vai ter alucinação. Na realidade, não é bem assim. Lá nós vamos ter totalmente uma viagem no ambiente da hipnose, só que totalmente terapêutica, sigilosa, com muita ética profissional, doutora. E outra coisa, e com consciência, né? Perfeitamente. O trabalho com a hipnoterapia pensam diferente, né? Obedece todas as normas éticas de um atendimento de um ginecologista, inclusive, de um urologista, de um cardiologista. Então, obedece todas essas normas de confidencialidade, respeito e ética profissional. No consultório, o meu cliente, o meu paciente está todo salvaguardado de éticas morais, como se fosse em qualquer outro tipo de atendimento médico. Eu gostaria assim, de perguntar para você se um paciente, muitas vezes ele nem tem algum problema psíquico, mas de repente ele está simplesmente, como é que eu posso falar, com muitas cargas de muitas coisas do tempo,
de anos, sobrecarregada de muitas coisas emocionalmente, é importante fazer também algum tipo de terapia para que a pessoa possa se sentir um pouco mais livre, é como se fosse deletar muitas coisas que estão dentro de você, que te incomoda. Se hoje a hipnoterapia ela também ajuda nesse feedback aí, ou somente para quem está com algum problema assim, bem mais forte? Betinha, vamos para a clínica geral. Você procura um médico pelo menos uma vez por ano para fazer um check-up geral, não é isso? Fez suas taxas, tudo jeitinho. Então, com a nossa psique é a mesma coisa. As pessoas têm a falsa ideia de que não, só vou procurar um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra ou um hipnoterapeuta se eu estiver surtando. Na realidade, não é bem assim. A gente deveria... Hoje eu vi uma reportagem interessante, em um vídeo de comunicação, de uma recém-formada em psicologia que impediu que alguém se jogasse de uma ponte lá no Maranhão. O cara estava em choque, estava em crise, e esta recém-formada de psicologia, brilhantemente, ela aplicou a técnica e conseguiu reverter o quadro na última hora. Foi uma salvadora daquele rapaz. Então, até o chamamento, valorize o psicólogo, valorize o psicanalista, valorize o hipnoterapeuta, valorize aquelas pessoas que vão cuidar da tua psique, cuidar da mente. O corpo sem a mente não funciona. A mente protege o nosso corpo, a mente ela comanda todas as funções do nosso corpo, por isso nós temos que cuidar principalmente dela. E eu recomendo, Betinha, que se você não tem nenhum problema psiquiátrico, mas você quer dar uma ajeitada, quer dar uma olhada, poxa, procura ajuda. Dá um equilíbrio, né? Dá um equilíbrio. Eu atendo muitas pessoas, especialmente alunos, que eu sou professor de autoescola. Então eu pego muitos alunos em crise. Ou porque o cara terminou com a namorada, ou vice-versa, ou com o namorado, ou porque perdeu um ente querido, ou porque uma situação em que ele não consegue controlar, e isso interfere na sua aprendizagem, no seu equilíbrio emocional. E muitas vezes eu pego esse aluno em crise e eu levo para o meu consultório. E eu faço com que ele administre, faça uma reprogramação, tenha uma nova percepção de realidade, e ele saia do consultório. Uau, eu estou aliviado. Eu estou ótimo, eu consigo pensar com clareza. Então, é isso que a gente tem. Né? Um tipo de superação. Sim, também, né? Você compra um computador, começa a usar. Vamos supor que você use o computador 1 ano. Vamos supor que ele nunca trave, que ele não dá nenhum problema. Mas é bom passar um antivírus. De vez em quando ele vai aparecer uma mensagem falsa, ele vai dar uma travadinha, você vai dar um comando e ele não vai obedecer. Tem uma coisa muito cheia, aí leva pro técnico lá, o técnico, não, é que eu tenho que passar um antivírus aqui, fazer alguns backups aqui, para ficar novo em folha. Então nossa mente também é assim, precisa de um backup de vez em quando, e você que está me ouvindo aí, faça um backup da sua mente, procure uma terapia, procure uma ajuda, até mesmo para uma orientação profissional. Até porque a gente vê que, vamos supor, uma pessoa que é cuidador, aquele cuidador que cuida de pacientes, de doentes, ele vive também sobrecarregado, porque ele fica ali com aquela atenção, preocupado com aquele doente, preocupado com aquele idoso ou com aquela criança. Eu imagino que essas pessoas também têm uma carga emocional muito grande de preocupação pelo seu trabalho, pela sua responsabilidade. Pessoas que trabalham sob pressão, eletricistas, mecânicos de produção, eu digo eletricista de sistemas, né? Enfermeiros, médicos emergencistas, médicos legistas, essas pessoas que trabalham sob pressão o tempo todo, tem que se cuidar, tem que passar pelo menos uma vez por ano, passar por uma avaliação psicológica. Uma avaliação não quer dizer que seja um problema que ele já esteja apresentando, mas uma precaução, porque essas pessoas com o tempo deixam de ser humano. O que acontece, Betinha, com o cara que comete um assassinato uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, vira um serial killer, esse cara começa a matar e não para mais. Por quê? Porque aquele impacto do primeiro crime já não vai existir mais. A repetição torna um hábito e torna-se natural. Então essa pessoa, eu conto essa parte do assassinato, mas só fazer uma analogia, que o profissional que trabalha sob pressão, se ele não administrar isso, vai chegar o tempo que ele vai ter uma pedra no lugar do coração, isso não é bom. A gente vê, muitas empresas falam assim, eu fiquei até preocupada, eu passei aqui numa loja aqui em Itapipoca, e o funcionário disse, olha, você me procure para me vender alguma coisa, foi numa loja, né? Porque aqui a gente precisa bater meta. Puxa vida, eu fiquei imaginando como é que fica a adrenalina de um funcionário desse.
o dia inteiro preocupado em conseguir que os clientes comprem com ele, porque ele precisa bater aquela meta. Então isso não deixa de ser estressante. Muito estressante. Aí é onde entra o papel de nomes fantásticos como Radassa Praciano, né, Daniel Carvalho. Isso foi propaganda de vocês não, hein? Brincadeiras à parte. PH Coach, a Márcia. Márcia Rocha. São nomes incríveis. Márcia Rocha, fenomenal. PH, então. Então, esses caras são referências. Até pouco tempo, Betinho, você não via esse tipo de profissional aqui em Itapipoca. Mas esses que nós falamos, é claro que tem muitos mais. Mas esses que eu estou falando aqui são top. São top no assunto. Então, esse profissional, ele tem que buscar ajuda profissional. Você quer vender mais, quer bater meta, então... dá uma olhadinha na tua cabeça, procura um treinamento desse, procura se qualificar, porque você usando ferramentas que te levem ao sucesso, vai evitar que você se cobre, se maltrate por não conseguir seguir o objetivo. Então o coach, a Márcia Rocha, esse já falei aqui, o PH Coach, Daniel Carvalho, a Radassa Praciano, esses profissionais estão aí para qualificar profissionais da área de vendas e qualquer outra área profissional, porque através de ferramentas você vai usar menos força. Você sabe que todos eles estão no nosso programa, né? Sim, eu sou cadeira cativa aí de todos eles. Forte abraço aí a todos os coaches aí, todos os profissionais aí, treinadores. Eu sou fã de vocês. Número 1, forte abraço. Legal. Pois é, e a gente está fazendo isso, gente, para que a gente fique sempre na observação, porque às vezes, como a gente muitas vezes descuida da nossa saúde física, a gente também se descuida da saúde psicológica, né? Ou espiritual. Perfeitamente, doutora. Então, hoje eu vim trazer esse assunto, obesidade, hipnose e emagrecimento. Como isso acontece? Bom, nós temos que partir do princípio de que emagrecer não é um objetivo. Emagrecer, ele é um processo. Ele é um processo. O objetivo é para que você quer emagrecer? Por que você quer manter a forma? Para manter saúde, para ter uma performance com a minha namorada, para poder caber naquele modelito, né? A lá da doutora Beth Viana e outros mais, né? Então, por que eu quero manter um corpo ideal? Né? Por que eu quero emagrecer? Então, tem que ter um objetivo. Emagrecer não é um objetivo. Emagrecer é um processo, né? O objetivo é aquilo que você quer manter no seu peso. Então, quando nós falamos em manutenção de peso, é bom a gente lembrar que a hipnoterapia, eu não vou dar um comando assim. Chega um cara que tá meio gordinho e fala, a partir de agora você vai ser magro. Não é bem assim. Não é mágica. Teve um processo por trás para ele chegar onde chegou. Então tem que ter um processo inverso para levá-lo onde ele quer chegar. Ponto A, ponto B. Só lembrando que quando nós falamos de emagrecimento, nós falamos em saúde. Então, primeiro passo para você que quer emagrecer, procure um médico, um nutrólogo, um nutricionista, tá? Para ver como é que está, porque muitas vezes o seu ganho de peso pode ser uma questão endócrina, pode ser hormonal. Então, nesse caso, você vai trabalhar com o médico e a hipnoterapia vai cuidar da questão emocional que levou, né? Os gatilhos que levaram àquela obesidade. Então, procura um nutricionista, procura um nutrólogo, procura um médico endócrino, procura um profissional da área da saúde. Como eu já disse, a hipnoterapia é o uso da hipnose na terapia. E onde é que entra a hipnose? Bom, vamos lá. O ganho de peso, ele pode ser desenvolvido por uma compulsividade, resultante de um trauma, uma compulsividade resultante de uma má programação mental, de uma formação psíquica. Também ela pode servir através simplesmente de maus hábitos. Poxa, você vive com uma pessoa que bebe Coca-Cola, nada contra, né? A pessoa que bebe Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola por dia, come 2 quilos de salgados. De massas. Hoje, doutora, nós passamos a maior parte do tempo sentado. Dormimos a noite toda, de manhã vamos fazer o café, vamos tomar café sentado. Saímos para o trabalho, dirigindo a nossa moto, nosso carro, sentado. Aí nós viemos para o trabalho, sentamos aqui, conversamos para essa entrevista, estamos sentados, tá? Nós passamos a maior parte do tempo sentado. E nós estamos esquecendo, doutora, que nossas articulações, nossas juntas do nosso corpo foi feita para se movimentar. Não foi feito para estar parada. Vamos dançar.
Sim, né? Então vamos dançar, vamos malhar, vamos para atividades que botem esse corpo, esse esqueleto para se mexer. É bom ter essa ideia. Então, o sedentarismo hoje também, questão de um hábito, pode Então pode tem todo causar. esse processo, né? Tem todo um contexto para a questão do ganho de peso, doutora. Todo um contexto. É muita coisa envolvida. Tá? Não dá para falar de emagrecimento falando de uma só direção. Sobre outras, tá? Só relembrando, tá? É importante você procurar um profissional da área, um nutricionista, um nutrólogo. Acho que nós temos aqui no programa, né? Nutricionistas, nutrólogos. Mas existe também aquelas pessoas compulsivas, né? Sim. Aí nessa questão, onde a hipnose vai atuar. Bom, a nossa mente inconsciente é onde estão emparelhados os nossos hábitos. Nossos hábitos estão no nosso inconsciente. Então, através da hipnoterapia, nós conseguimos modificar a percepção da nossa mente inconsciente sobre esses aspectos. Por que as pessoas, às vezes, Betinha, elas emagrecem, entram numa dieta forçada, corre 8 km por dia, aí emagrecem rapidamente. Aí depois de alguns meses, voltaram de novo. Depois emagrece e volta. Por quê? Identidade mental. O que é isso, Betinha? Você se olha no espelho e você vê que você perdeu 10, 20 quilos. Mas na sua mente inconsciente, a imagem é de obeso. É como aquela pessoa que desenvolve a anorexia, por exemplo. Na mente dela, ela é gorda. Então tudo que ela come, não consegue comer, ela provoca, ela não quer comer. Por quê? Porque na identidade mental dela, ela é gorda. Então, quando se trabalha com emagrecimento, com a hipnose, nós vamos fazer uma reprogramação mental. Se questões traumáticas, nós vamos investigar e ressignificar, criar uma nova programação, criar uma nova identidade mental. Eu sempre aconselho os meus amigos que são meio fofinhos, falei, cara, onde você quer chegar? Qual é o seu peso ideal? Meu peso ideal é 80 quilos, é 65, é 70, tá bom. Então vai na internet, pega uma foto de alguém com esse peso, com esse corpo, vai no shopping, no Photoshop, pega o teu rosto e cola lá. Grava aquilo, bota na tua geladeira, bota no teu quarto, bota no teu banheiro. Toda vez que você olhar para aquilo, você vai criando uma identidade mental. Aí você consegue. Então, a hipnoterapia trabalha com uma reprogramação mental. Por exemplo, um dos recursos que eu uso é identificar se a pessoa está ansiosa, porque quando se está ansioso, se quer ter um alívio da ansiedade. E para aliviar a ansiedade, comer é um remédio fantástico. Quando você come, você gera neurotransmissores, tá? Neurotransmissores que faz com que você sinta prazer inconsciente. Por isso que comer alivia o estresse e a ansiedade. É verdade. Eu tinha uma amiga, ela dizia assim, quando eu estou nervosa, quando eu estou com raiva, eu como mais do que nos outros dias. Então ela é como se fosse uma vingança, né? Ela se vinga da comida, né? Também por esse lado, uma substituição, né? Uma substituição. Então nós podemos, então uma pessoa que é ansiosa, assim, estressada, a gente pode atacar nisso, reduzindo seus níveis de ansiedade e atacando a compulsividade. É um viés para a gente trabalhar dentro da manutenção do peso, né? Um outro interessante até mesmo a gente pode instalar um balão gástrico imaginário que funciona muito bem. Em casos mais intensos, a gente coloca um balão gástrico hipnótico. Coloca o sujeito em transe, cria uma metáfora de uma sala de cirurgia, e você faz a cirurgia mentalmente e coloca lá um balão, né? Tudo naquele ambiente. E a pessoa vai sair de lá realmente, a mente dela vai estar programada. Não, realmente o cara colocou um balão. Porque nossa mente não sabe o que se diga o real do imaginário. Ela é literal, nossa mente é inconsciente. Então são vários viés que a gente pode trabalhar. Pode trabalhar a preguiça, que também é inconsciente, criar novos hábitos. Muitas vezes o ganho de peso ele acontece por uma questão de que a pessoa comer errado. Eu vou comer de 3 em 3 horas. Se você for nutricionista, ele vai te falar isso, né? Eu digo que eu já estudei nutrição, tá? E tem alguns amigos nutrólogos que a gente troca figurinhas. Então, eu vou comer de 3 horas. Então, eu vou comer uma pizza
lá para as 7 da manhã, vou tomar um açaí lá pelas 10, vou comer uma buchada lá por 1 da tarde e vou comer um bolo inteiro lá para as 15 horas. Poxa, aí tô comendo em 33 horas, eu vou ganhar peso. Vou manter o peso. Não é bem assim. É nesse aspecto que entra o nutricionista, que vai fazer uma orientação de como será feita essa nutrição. A gente não emagrece deixando de comer. A gente emagrece comendo certo. Exatamente. Inclusive está até diminuindo mais a história das 3 horas. Já está diminuindo para 2. Que eu saiba, às 3 horas já era. É 2 horas, de 2 em 2 horas. Comendo rações balanceadas. E outra coisa, assim, o importante, eu digo assim, não é nem tanto... mas a qualidade do que você come. É porque, de repente, você se entope de coisas que não vão te ajudar muito. Então, você precisa realmente ir a um profissional para que ele possa balancear todas as proteínas que você precisa para manter o corpo. Né? O corpo, porque a mente aí é com o Daniel, né, Daniel? Exatamente. A minha sobrinha, ela era compulsiva em tomar Coca-Cola e salgado. Isso atrapalhava muito, era salgado de 15, 15 minutos, de meia hora era salgado, então ela estava inchando. O que foi que a hipnose? O que foi que eu fiz com ela com a hipnose? Qual foi a técnica que eu usei com a hipnose com ela? Técnica bem simples. Eu fiz ela criar um nojo absurdo daquilo que ela estava comendo. Eu coloquei ela em transe, eu não vou dizer qual foi a metáfora que eu usei aqui, porque é muito nojenta, mas eu coloquei um nojo extremo, uma aversão, vamos usar o termo aversão, a qualquer tipo de salgado e qualquer tipo de refrigerante. Funcionou muito bem. A partir desse dia, ela não conseguiu mais tocar no salgado e tomar mais refrigerante. Usei uma técnica bem interessante que funcionou. Outra cliente minha era compulsiva em açaí. Ela comia açaí de meia em meia hora e era muito, era 1 quilo, meio quilo. Era aquela coisa compulsiva demais. Bomba calórica de meia em meia hora. Ninguém merece. Eu usei a mesma técnica. Como eu identifiquei que durante a anamnese, que o açaí era que causava esse estouro de peso, então eu fiz uma metáfora semelhante, tá? E eu fiz ela criar um nojo de açaí. Hoje, quando ela pensa em açaí, ela lembra logo de água. Eu fiz uma inversão de valores. Eu coloquei uma aversão ao açaí e coloquei um prazer pela água. Pois é, porque de qualquer forma tem pessoas que não conseguem dar um limite, né, nas coisas. Então, teve que fazer isso, né? Nada contra o açaí, nem nada contra as outras coisas. Mas o que acontece é que quando se usa as coisas com demasia, o que acontece? Vai prejudicar seu corpo, a sua saúde, principalmente as massas, principalmente esses gases aí dos refrigerantes que são veneno. E eu tenho certeza que nada disso faz bem para a nossa saúde. Perfeitamente, Betinha. Então vamos lá. Então, se alguém que está nos ouvindo aí já passou pelo nutricionista, só lembrando que o Paulo Lima não é nutricionista, tá? O problema é com você. O nutricionista faz o papel dele muito bem. Agora, se o nutricionista passa para você uma certa dieta e você não faz daquilo um hábito, então ela não vai funcionar. É como o médico, né? Opera a vista, fala, o senhor não pode pegar luz, tem que andar de óculos, usar um colírio de meia em meia hora. Só vai fazer esforço daqui a 60 dias. A cada outro dia o cara tá carpinando, como um colega nosso lá no interior. No outro dia ele tava carpindo. Cegou. Cega na mesma hora. Então, é assim, se não seguir a recomendação do profissional, não vai adiantar. Então, muitas pessoas chegam ao consultório, tanto do médico como do hipnoterapeuta, querendo um milagre. E tudo é um processo. E outra coisa, e você tem que ir para esses locais na convicção de buscar essa ajuda e você também colaborar com isso. Com certeza. Porque não adianta, tem muitas pessoas, vou usar aqui uma metáfora que não é legal, mas eu vou dizer mesmo assim. Se você faz algo na sua vida e diz assim, não, isso aqui aconteceu porque Deus quis. Não. As pessoas têm o hábito de dizer que foi Deus que quis aquilo que acontecesse na vida delas, mas foi elas que foram atrás. Escolhas definem destinos, né, doutora? Então, o que eu acho muito errado é que as pessoas, muitas vezes, colocam Deus. Já ouvi muitas pessoas dizer, eu tive 10 filhos porque Deus quis. Deus não colocou um homem perto de você nem na sua frente. Você foi buscar esse homem, você casou com ele. Então você quis ter os filhos. Agora, Deus permite as coisas que a gente quer. É outra história. Ele é tão justo que nos deixa a escolha, né? Exatamente. Então, doutora, são muitos aspectos sobre quando a gente fala de hipnose e emagrecimento.
Outra coisa interessante é que quando essa compulsividade ela é provocada por um trauma, né? Um trauma. É por isso que, normalmente, quando alguém separa do marido, se divorcia, acontece a perda de um ente querido, uma perda, uma ruptura muito grande de algo, de uma estrutura emocional, a pessoa desenvolve algum tipo de compulsão, algum tipo de substituição, tá? De compensação. Inclusive, doutora, outra coisa que a gente tem que abordar também é a questão do ganho secundário. O que é que eu ganho sendo obeso? O que é que a mente inconsciente ganha se eu não for atraente sexualmente para os homens? Se eu for gordinho ou for gordinha? Tem que pensar em ganho secundário. Tem pessoas que são afastadas do INSS, por exemplo, com a dor no braço, uma histeria, dor no braço. O médico vai lá, faz tudo direitinho, faz todos os procedimentos, cirurgia, recuperação, fisioterapia, e o cara não fica bom, aquela dor não fica bom. Aí, muitas vezes, o problema está na mente. A mente inconsciente, isso não é consciente. Adoeceu, né? A mente inconsciente, ela entende o quê? Ela cria um padrão de defesa. Bom, se ele está em casa, ele está mais relaxado, ele não está cansado e não vai trabalhar. Então, eu vou deixar uma dorzinha aqui. É um ganho secundário, a gente chama de ganho secundário. Eu cito um caso que eu li em um livro, isso acontece sempre, Betinha, onde a pessoa, uma moça, ela desenvolveu a compulsividade, ela começou a ganhar peso, fazer dieta e não conseguia emagrecer. Então foi feita uma regressão, foi feito um trabalho com hipnose clínica, e graças a Deus ela conseguia entrar em transe muito profundo e foi feita uma regressão de idade. Quando foi feita a regressão, que é uma ferramenta da hipnose, são várias, né? A regressão, então ela voltou ao momento em que foi desencadeado aquela programação mental. Ela casou, muito nova, super apaixonada pelo marido. O marido trabalhava numa empresa e um certo dia ela falou assim para o esposo dela: olha, convida aí os teus amigos para vir aqui para casa, para assistir o jogo aqui contigo. Tudo bem. Aí convidou os amigos mais íntimos. Aí, bebida, cervejinha aqui, cervejinha ali. Ela muito bonita, atraente, foi lá para a cozinha fazer uns salgados lá. E um deles lá foi para a cozinha e tentou abraçá-la à força. Ela é muito bonita. Bom, ela conta que foi um constrangimento muito grande, foi o maior constrangimento da vida dela. Ela foi pro quarto chorando, tal, desesperada com aquela situação, que não esperava aquela situação. Agora, o moral da história: qual foi a mensagem que a mente dela inconsciente assimilou? Se você fosse feia e gorda, isso não teria acontecido. A mente inconsciente criou uma programação e ela conspirou para que ela, dia por dia, ganhasse peso para não ser atraente para os amigos do esposo, porque ser atraente, ser sexualmente atraente, era um problema. A mente dela entendeu isso. Quando isso foi ressignificado, ela perdeu aquela compulsividade. Então, a mente dela tinha aquilo como um ganho secundário. Opa, se ela for gorda, então ela vai estar bem, ninguém vai tocar nela. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. É por isso que algumas pessoas têm tanta dificuldade, às vezes, de perder peso, porque pode estar ligado a um evento traumático também, tá, doutora? Não é só questão de hábito traumático, e a mente dela entende isso como uma defesa, criando um ganho secundário. Sabe aquelas pessoas que estão sempre em casa, com dor de cabeça, e não vão trabalhar, sempre botando atestado? Passa pelo neuro, não tem nada, passa pelo clínico geral, não tem nada, e muitas vezes é um ganho secundário. A mente dele aprende, inconsciente, não, se ele estiver doente, estiver em casa, ele vai ter a atenção da mãe, às vezes dos pais, da esposa, dos filhos. Então, muitas vezes é um ganho secundário. E o profissional, tanto psicólogo como psicanalista ou hipnoterapeuta, ele tem que identificar esses ganhos secundários. É por isso que é importante uma consulta profissional. Então, você que está nos ouvindo aí, tem dificuldade para ganhar peso, sofre muito de enxaqueca, falta de ar, uma coisa sem explicação, vamos fazer uma avaliação com uma abordagem psicanalítica para ver se realmente a gente não encontra uma falha onde a tua mente esteja ganhando com isso. E às vezes um desconforto da sua infância, da sua adolescência ou do seu próprio casamento, às vezes tem coisas
tão profundas no íntimo das pessoas e que muitas vezes elas não conseguem dialogar esse problema com alguém e ela coloca dentro dela própria e ela chega no ponto de adoecer mesmo, porque não conseguiu botar para fora aquilo ali. E muitas vezes acontece esse tipo de coisa, né? Eu imagino que possa ser um dos gatilhos, né? Como você fala. Né? Mas é isso mesmo, doutora. Inclusive, dentro de uma visão freudiana, Freud, que foi o cara, o divisor de água, que criou, o criador da psicanálise, né? O cara que mapeou a psicanálise. Então, veja bem, todo conteúdo recalcado, reprimido, ou seja, jogado para o nosso inconsciente, em algum momento ele volta à tona, trazendo as doenças psicossomáticas, as histerias, entre outras. Importante entender também que eu já falei da compulsividade, da questão de trauma, já falei também de maus hábitos, agora vamos falar de uma outra coisa, uma programação que nós somos programados desde a nossa infância, como você falou, doutora. Por exemplo, a mãe, muito cedo, ela fala assim, olha, se você não comer, babau vai te pegar. Tá vendo fulano? É inteligente, é bonito, porque come. Aí bota comida pra criança, ó, tem que comer todo, para não ficar feia. Tem que comer todo para ficar bonito. Para ficar bonito. Então, aí a mente inconsciente dessa criança pode assimilar, opa, então comer muito é bom. Comer é bom, ser gordinho é bom. Porque criança, todo mundo gosta de gordinho, né? Gordinho só é bonito criança, né? É mais fofo ainda, né, criança? Pronto, aí, ai que gordinho lindo, aí vai lá, aí a mente entende, opa, então ser gordinho é bom, todo mundo vai me tratar muito bem pro resto da vida. A mente inconsciente, como ela é atemporal, para ela é uma maravilha ser gordinho. Ela entende que vai ter sempre carinho. Nós sabemos que não é assim quando chegamos adulto. Então também a obesidade, ela pode... É por isso que está acontecendo tanto agora na infância. Você já vê crianças com 6, 7 anos com peso de 12, 13, 15 quilos. Né? Também assim. Eu vejo também outro aspecto que eu acho importante assim, na infância... das crianças que são, como é que eu posso dizer? Que as crianças ficam apavoradas com algo que te fazem muito medo. Muitas vezes ficam trancadas, botam de castigo, fica trancado no quarto, sabe? Aquelas coisas que deixam a criança nervosa. Então isso aí também pode ser um dos gatilhos que eu posso entender que leva para a fase adulta. Aquilo ali nunca foi superado. Vamos supor, uma criança que vê muito os pais brigarem, o pai bate na mãe o tempo todo, a criança vê aquilo ali desde a infância, de criancinha mesmo. Eu imagino como não fica a mente das crianças ao ver esse tipo de situação em sua casa, na sua família, ver o seu pai embriagado, chegando, quebrando as coisas. Eu imagino como fica as sequelas dessas crianças à fase adulta. Perfeitamente, doutora. Inclusive, nós sabemos que na formação da criança, na formação do nosso ego, superego não, já é um pouco mais questões mais adultas, para faculdade, nos valores universitários, de leis, é questão do superego. Mas o ego, a personalidade da criança, onde ela entende que ela é algo que o mundo externo é outra coisa, da formação dessa percepção de mundo, a formação da personalidade, a criança ela capta muitas informações do nosso meio externo. Então a criança ela aprende pelo aquilo que ela vê, pelo aquilo que ela escuta, pelo aquilo que ela sente, pelo aquilo que ela cheira, pelo aquilo que ela come, ela sente gosto. Então a criança ela é muito sinestésica, ela é muito visual, muito auditiva. É por isso que se você ensinar algo para uma criança e você fizer na frente dela diferente, ela vai fazer diferente. Tá? Então os pais são espelhos dos filhos. Ele vai se orientar a princípio na formação da sua personalidade por aquilo que ele vê. Uma criança que é exposta a situações de risco, o próprio ECA fala isso, né, com constrangimento físico, psicológico, a criança que é colocada em um meio da história da natureza, onde vê brigas, discussões, onde vê xingamento, onde vê pessoas agindo de forma desleal, onde vê esses comportamentos agressivos, ela tem uma tendência a absorver aquilo a nível inconsciente e assimilar aquilo de alguma forma, ou uma forma de uma
de um comportamento diferente daquilo que normalmente é, ou então através de um comportamento violento, de uma tendência a desenvolver uma psicopatia, né? Uma psicopatia ou uma psicose. São diferentes. Inclusive, um próximo assunto que eu pretendo falar é sobre estrutura psicológica, se for possível. Com certeza. Programa. Inclusive, no próximo bloco, eu gostaria que você falasse também sobre a questão das crianças que ficam com esse medo, e esse medo traz esse tipo de ansiedade. E muitas vezes chega na fase adulta, eles até têm uma certa competência para fazer um concurso, mas a ansiedade é maior do que tudo. Ela não consegue bloquear totalmente. Eu queria que você desse aí depois, no próximo bloco, aí um feedback para essas pessoas que estão aí sem conseguir passar nos seus concursos, mesmo tendo capacidade, mas ansiedade, os traumas que vieram da infância estão marcando até hoje. Perfeitamente. Gente, se você tem aí a sua pergunta, você pode aí estar mandando aí a perguntinha aí na nossa página do Facebook ou aqui no nosso WhatsApp, né? Daqui a pouco a gente vai falar, que eu não estou aqui com o cartão do WhatsApp, para que você possa aí fazer sua... Diga aí, Daniel, nosso WhatsApp, para que você possa... Doutora Beth aqui ao ar com o hipnólogo do Sertão, Daniel Oliveira, que estou aqui para atender você, da melhor forma possível. É isso aí. E você que tem aí um problema, gente, que às vezes a gente acha que é um grande problema e de repente nem é. É só algo que precisa de um ajuste. E esse ajuste, Daniel Oliveira, com certeza vai te ajudar a você a superar muitas coisas que você passa por uma vida inteira. Não é justo, né, que você passe o resto da sua vida com um problema que a gente pode, de repente, ver sanado. Não é isso, Daniel? É verdade. Doutor, inclusive, como você lembrou no bloco passado, um grande problema hoje da humanidade chama-se ansiedade. Ela já começa logo nas primeiras séries. Hoje, 3 em cada 5 crianças das séries iniciais, da pré-escola, já encontram um nível altíssimo de ansiedade. O que foi que favoreceu isso? As tecnologias. Hoje, criança deixou de ser criança. Criança com 4 anos já está brigando por um celular, interagindo nas redes sociais, interagindo nos jogos. Cuidado, vocês aí que são pais, cuidado com jogos eletrônicos. Tem jogo eletrônico aí que ensina a criança a atirar, estratégia de guerra, tá? Jogar em grupo, tá? Então a criança começa a jogar aqueles jogos de violência. Na minha época era o Tibia, na época do meu filho, ele teve um problema sério com o Tibia. O menino estava maluco, perdendo rendimento escolar, não dormindo direito, crise de ansiedade devido ao Tibia, que era um jogo que tinha. Hoje tem outros piores aí, tá? Jogos eletrônicos. Então o teu filho pega o celular e vai direto pro jogo eletrônico. Aí quer dinheiro para comprar roupinha, comprar kit, comprar tudo isso vai deixando a criança com visão distorcida, porque há 5, 6, 7 anos a criança não está preparada para resolver certas informações. E muitas informações, hoje, para você ter ideia, uma criança com 7 anos de idade, ela tem mais informação na cabeça do que o imperador romano tinha na época. As tecnologias, as informações se multiplicam hoje praticamente dia a dia. Amanhã você vai saber mais do que você sabia hoje, quase o dobro do que você sabia hoje, Betinha. Então é assim. Então, isso está deixando nossas crianças com um nível muito alto de estresse já nas séries iniciais. Isso tem que ser administrado. Eu acredito que logo, logo nas escolas vai ser uma necessidade das escolas ter 2 tipos de profissional. Um psicólogo na escola, em algumas empresas já tem, o psicólogo e um assistente social. Porque é muita demanda, a tecnologia está trazendo isso, está adoecendo as pessoas. Tá bom? A criança hoje, os maiores problemas de coluna, tá? Não entra na área dos fisioterapeutas, é que a pessoa está olhando para baixo na tela do celular. Então isso está causando muitos problemas na coluna, na cervical, inclusive. Sem contar na visão, né? Na visão. Na mente. Então você tem que administrar bem a sua criança, percebendo esses níveis de estresse, tá? Já na infância, já procurar corrigir isso, porque logo ele vai passar para um outro estágio do seu aprendizado, da sua história, vai ser um adolescente, vai ser um adolescente com alto nível de estresse,
Aí vem as descobertas de muitas coisas, né? Incertezas. Aí você chega na juventude, um jovem totalmente com demanda emocional muito grande. Tá? Aí a pessoa vai para um concurso, não consegue ter uma capacidade cognitiva, aquela descarga emocional é muito grande, vai impedir dele aprender, dele assimilar. Muitas vezes vai gerar até uma depressão, porque ele vai achar que ele não consegue, bota aquilo na cabeça de que é um fracasso, começa a olhar para baixo, começa a olhar para a parede e deprime. Então isso tem que ser acompanhado por nós pais e profissionais da saúde mental desde os primeiros passos da criança, seu desenvolvimento. E aí onde entra a questão da psicanálise, acompanhar a formação da criança. E sem contar, né, Daniel, que ela pode chegar também ao nível de obesidade, como estamos falando do tema de obesidade, ganho de peso, perda de peso, coisa do tipo, né? Sim. Então, quando a gente fala, eu estou aqui colocando essas situações para mostrar que tudo isso pode levar a tudo ao que você falou no início do programa. Se você tem esse nível de estresse, esse nível de ansiedade, esse nível de problema psicológico, ou também a sabotagem que se faz entre si, de não querer reagir diferente, você se auto-sabota, né? Com certeza. Então, é um jogo de coisas que nós, seres normais, não entendemos, mas vocês que são profissionais, vocês sabem distinguir cada situação. É por isso que eu estou dando uma volta na infância para chegar à fase adulta, para que a gente possa entender que muitas vezes aquilo ali não foi criado agora, já vem de muito tempo atrás e só agora a coisa chegou num nível insuportável. Insuportável. Inclusive, Betinha, só lembrando aqui um pouco da infância, eu morava na fazendinha e vinha para o estadual a pé e voltava a pé. No recreio, subia em coqueiro, pulava o muro, e o Joãozinho testando aí, pulava o muro. A professora Maria Júlia também deve estar ouvindo por aí essa entrevista, então, pulava o muro, jogava bola fardada e tudo, então tinha atividade física muito boa. Hoje a criançada é o seguinte, vai para a escola de carro. Vai para a escola de carro, chega na escola, na hora do recreio tem o WhatsApp, então fica sentado, não faz nada, não joga bola, não faz nada, atividade física. Aí vem a questão do sedentarismo, que é uma outra questão, tá? E as pessoas começam a ficar sedentárias já desde a infância. Aí vem a descarga emocional, a questão traumática, né? Ainda vem a questão também do sedentarismo. Então, tudo isso junto acaba causando um problema muito sério na questão da obesidade, tá? Então, você pai está nos ouvindo aí, a partir de 12 anos, a partir de 7 anos, a criança já pode ser hipnotizada. Eu, particularmente, só gosto de trabalhar a partir de 10 anos. Né? Até porque é onde a criança vai estar na adolescência e vai ter já uma capacidade cognitiva melhor, de concentração melhor. Então, a partir de 10 anos, a gente já pode tratar algumas questões com hipnose clínica. Eu só costumo atender a partir de 10 anos. Né? Então é isso, a gente tem que ficar de olho, tá? O profissional de saúde, os pais, ficar de olho, perceber qualquer problema dessa natureza, já nos procura, já marca um horário, já vamos cuidar da saúde dos nossos filhos. Começa desde cedo. Pois é, e assim, essa questão dessa compulsividade hoje, de você, hoje como o tema é emagrecimento e... Hipnose e emagrecimento. Pronto, então assim, hoje a gente vê que as pessoas não estão fazendo muita coisa para que isso aconteça. As pessoas acham que só malhar resolve. Mas eu imagino, por essa situação, quando ela vem lá de dentro do íntimo, ela precisa de tudo para que tudo possa ser um conjunto de trabalhos dessa pessoa. Perfeitamente. A gente tem que cuidar do corpo e da mente, Betinha. Muitas vezes o cara vai para academia, corre, cuida da alimentação, mas ele tem péssimos hábitos. Por exemplo, Betinha, eu vou malhar forte essa semana. Aí malha forte, quando dá na sexta-feira ele se sabota. Né? Ele arranja uma desculpa para ir no shopping, para ir na pizza. Aí tudo que ele perdeu com a atividade física, ele ganha no final de semana. Eu quero que você fale para as pessoas o que é sabotagem, porque às vezes as pessoas podem entender que sabotagem pode ser alguma coisa, tipo, colocar ali uma bomba dentro de um avião para sabotar, né? Então, com a gente é diferente. Diga aí, Daniel. Na verdade, Betinha, é autossabotagem, tá? É aquilo que a minha mente inconsciente faz para, na concepção dela, me beneficiar. Por exemplo, o cara chega no domingo à noite e diz assim, aí começa a pensar assim, poxa, mas eu vou trabalhar amanhã,
ou vontade de ficar em casa amanhã. Aí a mente inconsciente... Deitado o dia inteiro. Eu vou dar um jeito para ele ficar em casa. Aí quando dá de manhã, o cara... garganta. Autossabotagem. A mente inconsciente arranjou uma forma, ela é muito sabida, do cara ficar em casa. Acontece sempre. Na sua zona de conforto. Eu tenho a impressão que amanhã eu acho que vou estar com dor de cabeça. Acho que eu não vou trabalhar, não. Aí de manhã, dor de cabeça. É só o que dá, né? Então tem que tomar cuidado, porque Freud dizia o seguinte: Freud falava o seguinte, brilhante, até brincando se diz coisas absurdas. Se diz grandes verdades. Palavras têm poder, né? Tem poder, porque a palavra... Aí entramos na questão onde a palavra tem poder, porque a palavra pode ser tomada pela mente inconsciente como uma programação. Vamos supor, aquela pessoa, estou falando aqui para você que aí está há muitos anos tentando passar no concurso público, olha só o desafio, Daniel, e a tua mente diz, puxa vida, eu não vou passar. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 10 concursos e não passo. Eu vou desistir, eu não vou passar. Já se sabotou, já. Pronto, é isso que eu quero que você fale, Daniel, para essas pessoas, que tudo pode ser diferente. Tudo pode ser diferente, depende de uma percepção mental. Então, você que tem esse tipo de bloqueio, que acha que você não conhece, isso aí já vamos estar em outro assunto, que são as crenças limitantes. Tome cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala. Eu sou um fracasso, ninguém gosta de mim, eu não consigo, isso não é para mim. Isso é crença limitante. Se a sua mente inconsciente acreditar nisso, você está ferrado. Então, tome muito cuidado, se policie. A partir de hoje, crie uma identidade mental. Betinha, por que o Neymar é um sucesso na bola? Porque ele nasceu com a bola no pé. Ele vive das 24 horas, então ele vive a 20 com a bola no pé. O cara deixa de namorar para estar com a bola. O cara deixa de viajar para estar com a bola no pé, deixa para balada com a bola no pé. Então o cara ele criou uma identidade mental. Qual é a identidade do Neymar? Bola no pé, ser bom. O cara se tranca numa sala para estudar para um concurso. E o que ele coloca uma foto bem na frente? Eu quero ser rodoviário federal. Aí ele vai ter concurso agora, né? Então, meu amigo, vai lá com a história do Photoshop, pega a imagem do policial que você quer, tira a cabeça, coloca a sua cabeça e coloca lá na frente, estudando aqui, olhando para aquilo, ó, criando uma identidade mental, tá? Porque a partir do momento que você não tem uma identidade mental, você não vai chegar a lugar nenhum. É questão do objetivo. Para onde você estiver focando, Betinha, a sua mente te leva, conspira, porque é identidade mental. Não adianta você dizer que vai ser um professor, quer ser um professor, se dentro de você mesmo você não criou identidade mental para isso. Não vai funcionar. Então você que está me ouvindo, tem esse bloqueio. Eu tenho até uma história de um amigo meu que eu atendi ele no mês passado. Ele se frustrou depois de passar em vários concursos. Um nível de ansiedade incrível. O cara chegou em um quadro totalmente deplorável. O cara chegou para mim chorando. Daniel, me ajuda. Me ajuda. E jogou em cima de mim o problema. Me ajuda. Eu falei, olha, eu vou me ajudar se você se ajudar. E tratei desse cara 2 sessões. Foi pra, Daniel, eu só vou fazer a prova do Detran quando você me disser que eu estou pronto. Não, quando você disser que está pronto. 2 sessões. 8,25. A prova do Detran. Eu tenho até usado no meu celular. O cara ligou para mim chorando de felicidade. Ele chegou na autoescola chorando. Eu consegui. Dentro dele ele não conseguiria. Mas nós mudamos a percepção mental dele para o sucesso e ele conseguiu. Então, a hipnose ela trabalha na reprogramação mental, seja na procrastinação, empurrar com a barriga, deixar para depois, nas crenças limitantes, dos gatilhos de ansiedade que te impedem de ter uma boa capacidade cognitiva. Daniel, e aquelas pessoas que têm medo de dirigir? Aquelas pessoas que têm pânico de dirigir? Ah, sim, Betinho. Então tem 2 diferenças. Se o problema for técnico, você tem medo, porque é natural, você não é desconhecido, você não entrou no carro. Porque tem pessoas que já dirigiu, sim. E aí de um tempo para cá, a pessoa eu não tenho mais coragem de dirigir. Já ouvi muitas pessoas então bateu, alguém xingou no trânsito. Já vi muitas pessoas falar dessa forma. Existe alguma forma de tratamento hipnoterapêutico para isso mude? Podemos fazer com que ele tenha uma percepção diferente daquele medo dele. E ele possa dirigir normalmente.
Olha que legal. Peguei muitos casos assim já. Pois é, Daniel, eu acho que é por isso que eu digo, a mente da gente é o nosso carro-chefe, né? Porque com a mente saudável, com um objetivo, uma direção certa, olha só. Mente sã, corpo sã, diz os filósofos, né, Betinha? Então, você que está nos ouvindo aí, que nos vendo, que esse programa é fantástico hoje, tá? Hoje eu não fiz, olha, não deu tempo, eu não sei o que foi que aconteceu hoje, que eu não fiz hoje a transmissão, que eu estou fazendo transmissão pelo meu Instagram, eu estou fazendo isso, mas na próxima a gente faz. Eu estou transmitindo ao vivo pelo meu Instagram também agora, todos os programas. Com certeza, que maravilha. Eu sou cadeira cativa, eu assisto todas as reedições do seu programa, porque eu acho fantástico. Então, você está nos vendo aí, para todo mundo aí, tá? Todo o globo terrestre, de internet vasto, está nos vendo. Então, dê uma chance a você mesmo de mudar a sua história. Faça terapia, liga para nós, passa por uma anamnese, tá? Passa por uma anamnese. Eu tenho um canal no YouTube, o Hipnólogo do Sertão, Daniel Oliveira. Entra no meu canal, curte lá, compartilha meus vídeos, se inscreve no meu canal, faz o canal crescer. Todas as semanas eu estou lançando um vídeo diferente, tutoriais de hipnose. Daniel, dê seu endereço aí do seu canal para que a gente possa se inscrever. Eu não sei no seu canal, eu quero me inscrever. O YouTube, o Hipnólogo do Sertão. Hipnólogo do Sertão, eu amo ser sertanejo, tá? O Hipnólogo do Sertão, Daniel Oliveira, tá bom? Tem lá vários vídeos, curte no meu canal, se inscreve, senta o dedo no like lá, faz o programa. O primeiro vídeo da série de tutoriais já foi lançado na semana passada, essa semana eu vou lançar outro vídeo tutorial, além das palestras que eu estou remasterizando e lançando de novo no meu canal. Então você pode ver essa palestra totalmente no meu canal. Pode estar fazendo alguma pergunta lá? Pode, fica à vontade. Inclusive, você de casa, tem tempo ainda, quiser perguntar alguma coisa, vai lá. Então, nós estamos aqui à disposição, tá, pessoal? Pois é, até porque, Daniel, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado com a nossa mente. Inclusive, acredito que qualquer um de nós poderemos ter algum problema da ordem psicológica, ou mesmo algum tipo de descontrole, porque muitas vezes... às vezes até acredito que até uma grande decepção, uma grande tristeza, alguma perca que a gente teve do passado ou do presente, ou algo que nos incomoda, isso pode nos levar a um prejuízo futuro, não pode? É como eu disse para você numa visão freudiana, todo conteúdo recalcado, reprimido por nossa mente inconsciente, ele volta para nos perturbar, em forma de neuroses, em forma de psicose ou em forma de perversão. Mas o caso mais comum são as neuroses. As neuroses, que é o primeiro estágio da linha da realidade, que é um assunto muito complexo a gente falar. Mas, às vezes, assim, todos nós somos neuróticos, tá bom? A neurose ela pode ser histérica, pode ser fóbica, ou pode ser obsessiva. Todos nós temos um pouco disso. Todos nós temos um pouco de obsessão, todos nós temos um pouco de histeria, todos nós temos um pouco de descontrole. Algum descontrolezinho, tá? Então, todos nós somos neuróticos. Isso é fruto, essas neuroses são frutos de conteúdos inconscientes que nós reprimimos. Daniel, me dá um exemplo de uma neurose muito comum. Vamos lá. Claro que é uma hipótese. A Betinha ia passando na rua e o cachorro do vizinho avançou na perna dela. Não chegou a morder, arranhou e com isso veio aquele susto psicológico, beleza. Então foi tudo controlado, ela tomou uma água, ficou legal, ficou tranquilo. Meses depois, a doutora Beth começa a sentir uma dor na perna, sem nenhuma explicação. Vai no médico, faz todos os exames, não tem nada no físico. No entanto, ela sente aquela dor. Ela sente, na mente dela é real, aquela dor. Aí o psicólogo, o psicanalista, o hipnoterapeuta investiga uma neurose. O emocional alterou o físico, como forma de defesa. Então, toda vez que você vê um cachorro, pensa em cachorro, a tua perna começa a doer automaticamente. Mas tu sabe que tem sentido? Eu lembro, você falou em cachorro, lembrei da minha infância. Eu tinha um cachorro. E esse cachorro foi morto. E eu fiquei com trauma. De lá para cá, nunca mais na minha vida eu consegui lidar com cachorro.
Sim. Olha só. Está lá. Uma coisa de infância, por isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado, né? E a gente acaba não ligando. Mas tá aí. Eu não consigo ficar perto de cachorro, eu não consigo. Uma pessoa me der um cachorro, eu não quero. Não. Eu tenho um trauma de cachorro. De alguma forma, a tua mente linkou a isso como algo não saudável. E o nosso aprendizado, doutora, só para, já estamos quase finalizando, né? O nosso aprendizado como indivíduo começa no ventre da nossa mãe, pelo que ouvimos, pelo que sentimos, pelo que... Então, nossa aprendizagem, e o que é consciência? Consciência é a percepção do agora, com base nos nossos sentidos. Isso é consciência. A consciência se forma pelos nossos 5 sentidos. O momento, nós captamos pelo que cheiramos, pelo que vemos, pelo que ouvimos. Você está me vendo, está me ouvindo ao mesmo tempo, está se sentindo tocando nas suas mãos. Então, isso para você é ciência. Estar consciente. E essa consciência se forma a partir daí. Por isso que a nossa mente inconsciente, ela é sábia. Ela nos protege o tempo todo. O problema é o padrão de defesa que muitas vezes não é bom para nós. São as programações negativas. E ainda bem que tem pessoas que ainda lembram disso numa boa. E aquelas que precisam de um tratamento muito mais complexo, sim, lá com o hipnoterapeuta, né? Porque de repente ele está ali, não sabe por que está passando aquilo na vida. E de repente é algo que você precisa descobrir. No meu caso, eu já lembro que passei por isso. Minha memória, se tem uma coisa que eu sei que eu tenho bom em mim, a minha memória. Gente, é sério, eu me lembro dos meus 6 anos de idade. Até hoje, até os dias de hoje, por onde eu passei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que passar, as pessoas que passaram pela minha vida, os amigos, situações, professores, teatro e outras colegas coisas. De trabalho, colegas de trabalho, né? Pois é, tudo que eu passei na vida, o que eu fiz, eu lembro em detalhes. Para você ter uma ideia, só para finalizar aqui, nós estamos já no final do programa, só para você ter uma ideia. No dia que eu fui apresentar o meu júri na minha faculdade, meu primeiro júri simulado, eu li o inquérito policial no dia, praticamente de apresentar. Eu tinha lido no dia que eu recebi, fiz uma única leitura no dia pela manhã, à noite eu fui apresentar, e eu lembro até hoje de todos os personagens do inquérito e as falas dos personagens. Nossa, que... Acredita? E lembro de tudo que eu falei naquele júri, lembro de todo o teatro que eu fiz lá, de todos os aspectos, de todas as minhas falas, e do resultado, que foi nota 10 que eu tirei, porque eu tirei aquele homicida do xadrez. Por quê? Por que eu tirei? Ali era um processo real, a gente estava trabalhando num processo real. A gente não estava trabalhando hipoteticamente. Não estava simulando, né? Não, era um processo real, lá da justiça mesmo. O que ocorre é que o profissional, para fazer uma defesa, a questão da memória, quando eu estou falando isso, estou falando não para dizer do que eu fiz, mas para relembrar a memória. Eu acho que a memória é uma coisa que a gente precisa exercitar. E eu acredito que cada vez que eu lembro de algo que eu fiz, isso vai me renovar mais ainda. Me trazer de volta. Com certeza. Não vou nem dizer o resto que não tem mais tempo. Mas isso é que é importante, né, Daniel? A gente ter essa certeza de que esse exercício da memória é importante. Eu acredito que seja um bom exercício para a gente, no mínimo, ter uma memória razoável. Com certeza, Betinha. E eu não quero mais tomar o seu tempo, né? Só agradecer a oportunidade mais uma vez, e uma satisfação muito grande, tá? E dizer que eu estou à sua disposição a semana inteira lá no consultório da Ótica Focal, tá bom? Com hipnoterapia. Não perde a oportunidade, manda agora e uma mensagem aí, manda um agendamento para mim, tá? DDD 88 999950591 ou 999, não, bota só o time mesmo, tá? 9995, não dê muito telefone não, porque já vai ficar no vídeo, né? 0591, tá bom? Vai ficar no vídeo aí do programa hoje, o seu telefone, tá? A gente está aí à disposição, tá bom? Muito bem, agradecer a você assim, imensamente a esse dia de hoje, que foi realmente fantástico a sua participação no nosso programa. E a Ótica Focal fica em que endereço? Rua Moésio Loyola, 426, ao lado ali da do Coco, na frente da do Coco. Próxima do Coco, ali nas Cacimbas. Aí como faz? Você liga, agenda um momento, como é que faz? Por telefone. Você vai nas redes sociais ou então no telefone
e você liga para mim que eu estarei te recebendo, te agendando. Por quê? Porque eu faço divulgação, eu estou sempre fora do consultório, né? Só vou lá. Eu vejo muito você fazer ali nas suas aulas aí, esse trabalho com os alunos. Não acredito que os alunos que vão fazer lá tirar sua carteira não tem nenhum que não passe, né? Mês passado tivemos 100% de aprovação. 100%. Eu estou sempre aí em torno de 99%, 100% de aprovação dos meus alunos. Por quê? Porque eu trabalho a parte cognitiva deles. Os que têm problema emocional, eu levo lá para o consultório, dou um desconto especial, levo lá e a gente está chegando junto. Show de bola. Né? Olha que legal. Pois se aguarde aí no novo assunto, nós vamos trabalhar ainda esse mês com você novamente. Sim, tá? sim, será uma honra. É um dos assuntos que eu gosto muito de tratar, porque sem mente boa, ninguém vai para frente, né? Você gosta muito de psicanálise, né, doutora? Gosto demais. Afinal de contas, gente, o coração, a mente é tudo de bom. Agradeço imensamente a você, telespectador, você que não assistiu, mas ainda vai assistir. Eu tenho muita gente que assiste depois do expediente, nosso programa. Dizer para você já o nosso muito obrigado de antemão. Fica aí para você aí o programa Papo Sem Amigo, em seguida à noite. Bom demais. E a gente encerra por hoje mais essa edição do programa Cidadania em Ação. E amanhã, a partir das 16h30, estaremos aqui, porque o Cidadania é daqui da rádio. Bom demais. Gente, tchau, tchau. Ótima noite para você.